Você está prestes a aprender a estratégia mais apelona que Zeus pode executar. Então vamos lá. Hoje então, meus noobzinhos e minhas noobzinhas, eu vou estar ensinando para vocês então a clássica estratégia do Athena Rush. Que é aquela estratégia que teve o pessoal chorando para ela, falando que ela é muito apelona, que ela é muito forte, que Zeus é muito roubado, por causa dela, em especial. É uma estratégia que não exige muita mecânica, na verdade ela é bem fácil de ser executada, mas a verdade é que tem algo de diferente no cara que é 1600 e faz ela e no cara que é 2500 e faz ela. Como pode dois players fazerem a mesma estratégia, que é tão simples, e os dois executarem ela de forma completamente diferente? Como pode o player que é 1600 executar exatamente a mesma estratégia que um player 2500 e perder para jogadores acima de 2000 enquanto o 2500 ganha desses jogadores? Como pode? Qual é a diferença? Existem diferenças na execução. Eles são, na verdade, alguns são complexos de entender, exigem micro, e é para isso que eu vou te explicar aqui hoje. Então bora lá. Vamos começar pelo estágio. Então, esse jogo é um jogo que eu joguei numa showmatch contra o Matreus. Eu acabei perdendo a showmatch para o Matreus de 2-1. Foi dois jogos de Zeus contra Poseidon, eu perdi os de Zeus contra Poseidon, e foi esse jogo aqui, de Zeus contra Loki em Pântano, que eu ganhei. A estratégia que eu executei aqui então foi um Athena Rush, e eu tô mostrando esse jogo pra vocês, exatamente porque, pra quem não sabe, Nórdico e Pântano, Nórdico se beneficia muito da caça, né? Pântano é simplesmente o mapa que tem mais caça no jogo. Então é um mapa que beneficia muito o Nórdico, é um mapa muito bom pra Nórdico. O Matreus ele tem essa espécie de gold avançado, mas ao mesmo tempo ele tem esses dois golds recuados aqui e muita caça safe. Não é um mapa ruim para o Matreus, mas também não é um mapa bom. E eu vou explicar por quê. Esse mapa ele tem caças, muita caça, e isso beneficia o Nórdico. Acontece que existe uma forma de Zeus se beneficiar disso também, que é com o Athena Rush. Então, o Athena Rush, basicamente o pessoal tem que entender o seguinte, não é uma estratégia para, nesse caso em específico, chegar e arregaçar o cara. É uma estratégia que é ganho de mapa. Isso é extremamente importante a gente entender agora, porque basicamente, por que players bons ganham fazendo Athena Rush enquanto players wins ou iniciantes perdem com a mesma estratégia? Porque elas são usadas em contextos diferentes. Obviamente também tá na execução, mas a gente tem que entender a estratégia por um si. Como é que tu escolhe a estratégia? Então, explicando basicamente o porquê eu escolhi um Athena Rush aqui. A gente pode ter ideia desse mapa. É que o Matreus tem essa caça muito safe aqui, muito safe, e ele tem essa caça bem safe aqui. No entanto, essa caça aqui é a mais importante do jogo. Aqui tem 10 Aurochs. 10 Aurochs aqui. A partir do momento que eu bloqueio ele de pegar essa caça, eu tenho o controle do meio do mapa e, portanto, eu consigo espremer na base a ponto de poder ter uma pressão em cima dessa caça ou até dependendo dessa caça aqui. E é por isso que eu jogo com a Athena Rush aqui. Basicamente eu quero controle de mapa. Isso condições contra Nórdico. Contra Egípcio a gente vai para destruir mesmo. Sim, tu acertou. Olha só. A Athena Rush nem sempre precisa de cérebro para fazer. Às vezes é só tu arregaçar o cara. Às vezes é muito fácil de fazer. Mas também tem situações que não é viável. Contra o Egípcio no geral a gente vai fazer quando ele tá com o gold na frente. Quando vem com o ouro avançado. Mais avançado do que isso aqui, tá? E contra Nórdico a gente joga em relação à caça. Bem importante isso pra gente falar, na verdade. Athena Rush contra nórdicos, situações de caça avançada. Athena Rush contra egípcios, situação de gold avançado. Athena Rush contra gregos, situação de TCs avançados. É interessante a gente falar sobre sistemas um pouco mais complexos de escolha de estratégia. Por que eu escolhi o Athena Rush aqui contra o Matreus? Poderia ter ido para estratégias diferentes. A Athena Rush não é a única estratégia contra o nórdico, apesar de muitos acharem que é. Não é, tá longe de ser. Muito longe, na verdade. Então, vamos mostrar um pouquinho da execução. Aqui eu fui para um start de 4-2-2 e de novo volto a repetir. Se tu não viu esse start ainda, não viu o vídeo dos starts, clica no cardzinho aí em cima, vai. Clica aí, é interessante. Tu precisa saber fazer os starts para conseguir executar as coisas de forma bem feita. Então aqui eu fiz um 4-2-2 e eu fiz uma coisa um pouquinho diferente aqui. Eu não construí meu templo na base, eu construí meu templo avançado. Mas para que isso? Aqui na minha caça, eu basicamente defendo essa caça. Esses 4 Aurochs que faltam, além desses, aliás, 5 Aurochs e além desse sexto que eu tô caçando nesse momento, eu tenho um livre caminho, um caminho direto, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma árvore para esses 4 Aurochs e também tenho acesso a esses 6 Aurochs aqui. Por que a gente constrói o templo mais na frente? Em alguns casos, não são todos, porque a gente tira o walking time do Minotauro. Então o Minotauro, ao invés de ele nascer na base e ele ter que vir caminhando até aqui, ele já nasce aqui. É essa a diferença.
Essa é a única diferença, né? A gente construir um templo avançado. Além dele, enfim, ele bloqueia um pouquinho do path em relação a raid aqui, então ele ajuda um pouquinho na defesa também, da caça em si. Ou seja, ele é bom para defender minha caça e ele é bom para atacar a caça do Matreus. Então, é por isso que eu tô construindo esse templo avançado. Não tem um motivo para mim construir ele aqui agora. E a gente vai entender o porquê. Então, eu tô construindo esse templo avançado, uma diferença já de qualquer, talvez, Zeus mais noob. Não necessariamente a gente vai fazer esse templo avançado sempre, tá? Mas é questão disso. Preciso do Minotauro lá na frente, que ele nasça mais cedo? Sim. Então vou construir o templo na frente. Ah, eu vou fazer isso com o Centauro. Pelo amor de Deus, não constrói o templo na frente se tu vai jogar com o Centauro, velho. Não faz isso, velho. Pelo amor de Deus, mano. O Centauro, ele não é tanque. Ele bateu 2 heróis ali e acabou. Mateu ele. Não tem motivo pra fazer isso. Qualquer errinho de micro, tu vai perder o Centauro. O Centauro, ele só fica útil depois do up Centauro Polemarco. Então, a gente não precisa do Centauro nesse começo do jogo. O templo lá na frente, além dele ser uma possível fonte de força, ele também é uma fraqueza. A gente não pode esquecer disso nunca. Então isso é um risco. Continuamos. O Atreus, então, nesse momento, ele tá caçando a caça safe dele e fazendo os toquinhos de muro aqui para defender a torre. E aqui a gente entra num outro detalhe que é o famoso toco de muro. Ele é permitido ou não é permitido? Por regras de campeonato, 4 tocos de muro são permitidos. Ah, mas eu quero fazer mais que 4 tocos de muro. Como é que eu... Ah, por que não é permitido? Imagina essa seguinte situação. O Atreus constrói mais um toco de muro aqui, mais um toco de muro aqui, mais um toco de muro aqui e mais um outro toco de muro aqui. A torre dele, sempre que eu chegar próximo à torre dele, todo o meu army, incluindo os hoplitas que estão próximo à torre, eles são atacados. Para quem não sabe, a torre ela tem uma espécie de limite mínimo, na qual uma unidade pode estar perto dela e ela não toma dano se essa torre não tiver upada com isso aqui, que é o Point Oil, que é basicamente, ela tira para baixo, é basicamente isso. Então se tu ficar perto de uma torre ou de alguma coisa, alguma construção que atira, tirando o TC, ela não atira para baixo, a não ser que ela tenha esse up feito, ok? Então, a partir do momento que ele constrói esse toco de muro, que na verdade é bem resistente, e ele custa 3 de ouro. Sim, 3 de ouro. Em 2 segundos tu pega 3 de ouro. Menos que isso. Tem 3 anão coletando. Então assim, é muito alto o custo-benefício. Chega a ser ridículo. Não é uma coisa que foi feita pra estar ali. É uma coisa que a Microsoft errou em fazer. Saiu por acidente e acabou que os players descobriram e começaram a abusar do acidente. Ok? É simplesmente isso. Tu consegue ter um custo-benefício muito alto de um negócio que nem deveria existir. Por isso que são regras de campeonato apenas 4. O Matreus tá... Ah, mas ele tem 9 tocos de muro. Tá certo isso? Ele tem 8 na verdade, sem tirar aquele ali. Vamos lá. Os tocos de muros, quando eles são tocos de muro duplo, quando a gente constrói um toco de muro, se eu, por exemplo, pegar um view e construir um toco de muro, eu vou, por exemplo, agora clicar com o toco de muro, e se eu arrastar meu mouse, vocês percebem que o muro ainda se move, porque eu não terminei de construir o muro. Então quando a gente constrói um toco de muro, a gente constrói, aperta uma vez e 2 vezes. Quando a gente faz isso, a gente constrói 2 tocos de muro. Acontece que existe uma regra no muro, que todo muro colado a um muro, eles tomam danos juntos. Isso acontece. Então, se eu quebrar um toco, eles não têm resistência a mais, tá? Por isso. Então, se eu quebrar um toco de muro, os dois caem. Então, tu gastou 6 de gold pela mesma resistência. Tu gastou o dobro. Então, não tem problema o Matreus fazer o que ele tá fazendo. É um erro, na verdade. Ele gastou o dobro de gold. Não é como se fosse, nossa, gastou um pouquinho de gold a mais. Enfim, continuar aqui. E o Matreus passa pra caçar esse hipopótamo aqui. Enquanto isso, a gente tá aqui dominando o meio do mapa. Eu fiz um start de... Por isso é interessante 4-2-2. Eu upei mais ou menos 4,30, um pouquinho talvez por aí, com o Jazão, ou seja, o herói, mais cedo. Lembrando que esse herói, como foi falado nos vídeos anteriores, ele não compensa ser feito se for na Steam. Esse herói ele é muito nerfado na Arcaica. Ele funciona que nem um Ercir, por exemplo, que tem um dano muito nerfado na Arcaica e ele só fica de fato bom quando ele chega na Clássica. Não é o caso do Jazão no Vuble. Esse patch, na Arcaica, ele tem os exatos mesmos stats, ou seja, o mesmo ataque, a mesma vida, a mesma resistência, tanto na Arcaica quanto na Clássica. É por isso que a gente faz ele na Arcaica então, né? Então, o Ercir tá passando para coletar essa relíquia, que aumenta a velocidade dos aldeões. Ah, mas essa relíquia ela só ajuda contra a raid. Sim e não. Lembra quando eu falei para você sobre o Walking Time? Então, cada vez que o Vil termina de coletar, ele caminha até onde ele vai guardar o recurso. Então, aumentar a velocidade de caminhada do Vil, tu basicamente reduz o walk time. Então, isso dá uma eficiência absurda na tua economia. E é por isso que eu soltei o raio no Ercir dele aqui, para mim ter essa relíquia. Isso fique bem claro. Qual foi a outra relíquia? Foi essa aqui que aumenta o ataque de Hoplitas, Murmilos, Spearman, que é Lanceiro, e Ufsar. Eu tiro o recurso dele e ganho o recurso para mim de novo. Essa relíquia eu nem sei se eu tinha acesso a ela, eu não tinha visão dela, por isso eu não fui atrás dela. Poderia ir também.
Então aqui a gente pegou clássica, ele também tá clássica, e agora começa a construir uma barraca geoplita. Agora vem o pulinho do gato. Aqui tem duas barracas geoplita. Quando a gente vê players mais jovens, digamos assim, players mais iniciantes, fazendo esse tipo de estratégia, eles iriam para uma geoplita e uma shot. Tá, mas uma geoplita e uma shot é certo. Vamos lá, existem situações e situações. O que a gente tem que entender é, no início de uma partida contra... Existe um conceito de speed unit, que é basicamente uma unidade rápida, como um cavalo, como um Ercir com up, e é basicamente o que o nórdico faz no início da partida. Ele vai para unidades de velocidade, para começar a te raidar. E também são unidades fortes, então como o Ercir e o cavalo. O raider, né? Basicamente, quando a gente faz um Toshot no começo da partida, a gente está basicamente criando uma fraqueza pra gente mesmo. Acontece que às vezes o Toshot ele é necessário, porque a gente não tem caça suficiente. Mas qual o motivo de eu fazer um Toshot aqui agora, tendo essa caça inteira pra mim? Eu não tenho motivo pra criar uma fraqueza pra mim mesmo. O que acontece quando a gente cria um Toshot com outro tipo de unidade? O que basicamente acontece é do nórdico pegar os nossos Toshots no meio do caminho, ele mata elas. Dá um exemplo na tela pra vocês. Isso aconteceu. Então, o que a gente faz para contornar isso é começar com duas geoplita. Eu tiro ele da caça com duas geoplita, ou eu consigo alguma vantagem de luta com duas geoplita, e a partir desse momento eu crio uma de Toshot. Porque a partir do momento que eu tirar ele da caça, ou a partir do momento que eu começar a mostrar para ele que eu tô fazendo plita, para counterar o Ercir e o cavalo dele, ele vai começar a fazer o de TA, Throwing Action, que é basicamente o arremessador de machado, para quem conhece aí da Steam, né? E é basicamente essa unidade aqui. O pessoal tá bem acostumado com ela, né? Agora, essa unidade ela é uma infantaria. Coisa interessante de falar a respeito disso, na verdade. O que uma infantaria toma counter? Ela é uma infantaria. Ela também é vista como arqueiro, mas ela é uma infantaria. Ou seja, papiche, qualquer anti-infantaria e Toshot, isso é interessante falar. Qualquer anti-infantaria e Toshot tem bônus contra TA, contra arremessador de machado, por cada uma infantaria. Então, pra quem não sabe, Biga, Toshot, Hipapiche, guerreiro de machado, de egípcio, qualquer unidade anti-infantaria que tenha bônus contra infantaria é bom contra um TA. E é por isso que quando ele começa a fazer TA, a gente começa a fazer Toshot. Uma micro deve ser feita Toshot e Odisseu no TA, enquanto o resto bate na frontline dele. A gente vai explicar um pouco mais da parte a mais avançada da micro em relação a isso um pouquinho mais pra frente no show. Mas, enquanto isso não acontece, vamos só mostrando como a micro vai sendo feita, né? Então, basicamente, isso já tem, obviamente, um detalhe de micro aqui, detalhes de micro. A macro, como a gente fez, foi uma coisa que eu esqueci de falar, na verdade. A gente deixou 6 na madeira, 4 no ouro. Aliás, foram 3 no ouro na época. Agora já tá vindo mais Eldeon pro ouro. E o resto na comida. Porque a gente precisa suportar esses hoplitas fazendo. A gente precisa ter basicamente 400 de madeira na clássica, ou 300 e pouquinho, para fazer o Odisseu, que é 200 de madeira, e mais 2 barracas. Isso é o que a gente precisa de madeira na clássica. E depois para fazer Toshot. Mas é um pouquinho mais para depois isso. Então, quanto custa um hoplita? Ele custa 50 de comida e 40 de gold. Acontece que a gente vai estar fazendo 2 barracas de hoplita e aldeão. Portanto, a gente precisa de bastante comida. E é por isso que a macro a gente faz dessa forma. E a partir desse momento, então, eu não lembro se eu tinha uma previsão em relação a onde ele estava caçando. E ele tá caçando na base. Eu acho que eu sabia disso. Exatamente, sabia disso. Então eu avanço meu arm, tenho visão do Ercir dele. Ele tem um spy, ele não usou o spy aliás ainda. Então a partir do momento que ele passou com o meu arm, eu sei que tem 2 pontos onde ele pode raidar. Ele pode querer vir pra minha caça, que seria o raid ideal pra ele, mas obviamente tá muito defendido. Então qual é o meu ponto de fraqueza aqui? Meu gold na base. E essa caça que eu tô querendo criar. Então, a partir desse momento, eu entendo que eu tenho 2 pontos de fraqueza, que é esse, e é os que eu preciso defender. Como eu defendo nesse caso? Eu posso mandar os meus 4 hoplitas pra base, e mais algum herói, ou às vezes nem mandar um herói, e eu defendo a minha caça com o arme que nasce, da barraca. Essa seria a forma mais correta de defender esse tipo de coisa. Então, eu mando esses hoplitas pra minha base pra defender, agora eu tenho certeza que ele tá indo bater na minha base, e o resto do meu arme eu avanço pra caça dele. Ele começa a bater na torre, e no mesmo momento que ele começa a bater na torre, eu deleto a torre. Pra quem não sabe, o Ercir, ele basicamente... O Ercir não, nórdico em geral, ele ganha proteção. Esse pequeno raiozinho aqui, ó. Ele é gerado a partir de quantos heróis tu tem no teu arme, ou seja, quantos Ercirs tu tem. E ele é gerado também lutando, brigando, batendo em construção. Eu não quero que esse log
no caso do Atreus, que é o melhor jogador do mundo atualmente. Eu não quero que esse cara tenha mais proteção, portanto eu deleto minha torre. Ao mesmo tempo que eu não quero que ele tenha a possibilidade de spawnar uma unidade mítica. Pra quem não sabe, o Loki, o Ercir na verdade, do Loki, ele tem esse bônus na qual ele spawna uma unidade mítica, de vez em quando nas lutas. Então quanto mais ele bate, mais ele tem chance de spawnar uma unidade mítica. Em construção ou em arme. E em muro isso não conta. Isso é um detalhezinho que a gente pode pegar aí de vez em quando, né, galera? Vamos lá. Então nesse momento eu já defendi qualquer tipo de ameaça. Ele não tem mais como fazer nada aqui e eu já tô avançando pra base dele também. Então eu defendi e ataquei ao mesmo tempo. Esse arme dele obviamente não ganha. E agora é o momento que a gente começa a precisar forçar essa torre. Ela precisa cair. Portanto, pra gente começar a pressionar esse ouro aqui agora, e essa possível madeira que tem aqui também, e mais a caça que tem aqui. Eu não sei se ele explorou essa caça, na verdade, ele também não explorou. Então ele tá caçando aqui nesse momento. É interessante pra gente começar a forçar esse ouro que a gente derruba essa torre. Na verdade não é interessante, é essencial que a gente faça isso. Agora, quais são as formas de derrubar essa torre? A gente tem um acesso à torre liberado por aqui, só que a gente toma hit do TC, e por aqui tá completamente fechado. Então a gente precisa quebrar esse topo de muro para destruir essa torre, ou ganhar uma luta aqui para conseguir destruir ela por aqui. Então é isso que a gente vai focar agora nesse momento. Além de, o que eu poderia fazer também é tirar ele da caça. Nesse momento eu não lembro se eu tinha informação dele de onde ele estava caçando. Eu tenho essa informação, mas eu obviamente não fiquei pensando onde é que ele estava caçando nesse momento. Uma coisa interessante é quando a gente tem o Scopus, a gente sempre marcar a caça dele, né? Nesse caso o meu Scopus morreu, aliás, ele tá aqui atrás, pelo menos explorar. Então como o ouro tá muito mais à vista, eu escolhi no ouro. E obviamente mantendo o Minotauro tancando a torre, isso é um detalhe interessante. Não tem nada do meu arme tancando essa torre, o que tá tancando é o Minotauro. Tá tancando minha torre basicamente é o Minotauro. Portanto, meu arme não vai morrer e eu mantenho o Minotauro longe dos exercícios dele. Nesse caso, o Ercir ele tem bônus, é o meu herói, ele tem bônus contra a unidade mítica, então eu mantenho minha unidade mítica longe do Ercir, enquanto o resto do meu arme liga contra os exercícios dele, inclusive bate nesse toco de muro, pra já quebrar essa torre, né? E mesmo que eu perca bastante arma para quebrar essa torre é essencial para continuar pressionando essa parte do mapa, esse ouro. E nesse momento eu começo a pressionar o ouro dele, ele já tá fora do ouro. Ainda não é um GG, tá longe de ser um GG ainda. Ele tem ouros por esse lado do mapa e é isso que eu começo a fazer nesse momento. Eu dei GC nessa parte do mapa dele, nessa mina. Acontece que ele tem ouros aqui. Um bom nórdico, ele consegue fazer essa troca de lados, ficar trocando o lugar onde ele tá pegando ouro ou caça o tempo inteiro. E o Atreus ele não é só um bom lógico, como ele é o melhor Loki do mundo atualmente. Sabendo disso, obviamente, eu tenho que marcar todos os ouros. E obviamente ele já tá pegando ouro aqui em outro lugar. E aqui mesmo depois de ganhar a luta eu uso uma restauração, porque meu arma inteiro tava todo miado, tinha pouca vida meu arma inteiro. Eu obviamente preciso desse arma inteiro para ganhar as próximas lutas. Então mesmo que eu segurasse a restauração, agora eu ganho uma pressão, que é basicamente tirar ele do ouro aqui. É o que acontece, ele tá fora do ouro nesse momento, ele não tá mais pegando ouro. Ele pode estar caçando, inclusive ele não tá caçando, ele voltou pra base com tudo. E nesse momento com poucos hoplites, vocês percebem que eu dividi o arme, eu tô redando com poucos hoplites e o resto do arme tá aqui já, controlando esse retorno dele pra cá, porque, de novo, ele recuou com o arma inteiro, então agora ele vai pegar porco e vai tentar pegar ouro de novo, seja aqui ou aqui, ele tem essas únicas duas opções para pegar ouro. Então eu controlo essa volta dele pra cá, ele tem essa visão, por isso que ele não volta pra cá, ele tem um espião, e eu percebo o carro de boi dele voltando pra cá, o que pode ser só um erro de micro dele, mas não, a gente percebe que ele dividiu o arme, portanto, eu quero dizer que parece um erro de micro dele. E às vezes acontece quando a gente não usa essa opção de Easy Drag Military, que é basicamente a gente seleciona só o arme, a gente pode selecionar junto arme e aldeão, como eu selecionei aqui agora. Nesse caso ele estaria selecionando, por exemplo, isso aqui, clicou para lutar e esses 4 anões andam junto com o meu arme. Eu percebi que isso não foi um erro, porque o arme dele voltou e o carro de boi nele nem se movimentou, ele continuou vindo para cá. Então eu sabia que ele ia pegar ouro aqui por causa desse detalhe. E a partir desse momento eu começo a mandar meu arme inteiro para cá, porque eu sei que ele vai voltar a pegar ouro aqui. Eu já percebi isso, e é isso que a gente vai fazer. Enquanto isso, um Toshot controla a visão desse ouro aqui para saber se ele não vai voltar para cá. E eu faço um Pegasus também para controlar esse ouro e essa parte do mapa. Já tiro do ouro de novo. Então a matriz nesse momento está com 3 de ouro.
aliás, com 1 de gold, enquanto 3 pessoas pegam ouro. Que é nada, ele não consegue sobreviver com isso, ele não consegue ir heróica com isso, ele não consegue fazer nada com isso. Nesse momento, então, eu percebo que ele voltou pra cá por causa do Pegasus. Uma coisa interessante, detalhe de micro agora que vai acontecer. Ele tem aqui 7 Erseers contra 3 Hoplitas e 3 Toshots. Quem vocês acham que ganha essa luta? A tendência é que os 7 Erseers ganhem. Eles são mais fortes, Toshot é papel, e eles têm o maior número. Acontece que existe pequenos detalhes de micro aqui que são chamados de choke points. São detalhes de micros que a gente vai usar nesse tipo de matchup o tempo inteiro, tá? Basicamente é o seguinte, tem um pequeno pedaço de árvore aqui, que a gente pode simplesmente enfiar os Toshots lá dentro, virar o nosso arm, e nesse momento os Toshots estão protegidos dos Erseers. A gente pode fazer isso em absolutamente tudo que é tipo de choke point. O que é choke point? Ponto de esmagamento. Pequenos pontinhos, pequenos detalhes de infraestrutura, seja de árvores, de ouro ou de próprias construções. Por exemplo, aqui pode ser um choke point. Aqui, entre essas duas barracas, pode ser um choke point. Aqui pode ser um choke point. Sempre que tem esses pequenos pontinhos que a gente pode espremer o nosso arm lá dentro, isso é o que a gente chama de choke point. E isso basicamente defende o nosso arm, tira pontos de contato. Então, enquanto o nosso arm inteiro tá batendo, o dele não tá batendo. Isso é um choke point. Eu já expliquei pra vocês sobre choke point quando no jogo entre Mateus e Kimo. Se tu não assistiu esse jogo também, pode clicar no cardzinho aí em cima. Continuar aqui. Então a gente defende os nossos Toshots e a gente luta. Então nesse momento, que parecia ser uma luta ganha pra ele, já não é mais. Ele perdeu a luta. Como é que isso é possível? Micro, meus amigos. A magia da micro. E sim, eu vou lançar um vídeo sobre micro no futuro. E eu vou explicar a guia ultimate do micro. Então, nesse momento eu tenho visão dele do Erseer aqui e eu já puxo pra cá, né? E o resto do arm tá aqui controlando o gold. Ele não tá pegando aqui com muitos aldeões, tá pegando com poucos fios. Na verdade, nem anão tem pegando ouro. Então eu não me preocupo muito em relação a isso. Nesse momento que ele puxa o arm inteiro pra cá, eu já puxo meu arm também. Eu sei que ele quer começar a sair da base. Ele precisa sair da base. Ele precisa chamar a atenção de alguma forma. Então ele começa a ameaçar um raid nessa caça. Agora, a forma como a gente defende os raids é extremamente importante. Percebe que nesse momento eu não venho em direção ao arm dele. Eu não saio correndo em direção à minha base. Eu vou pro lado contrário e eu tento fazer a volta por essa árvore, enquanto o meu arm principal vai até meus views. Isso é interessante da gente comentar porque as formas de sair de raid, quando a gente não tá caçando a nossa própria base, elas são bem nesse sentido. A partir desse momento, agora vem o pulo do gato. O motivo da gente ter tantos Hoplitas além do early game. O Mateus nesse momento ele saiu da base com absolutamente todo o arm dele. Ele quer chamar minha atenção de alguma forma. Ele quer que eu volte com o meu arm para defender os raids dele, enquanto ele consegue coletar ouro e caçar e chegar na heróica, para assim voltar pro jogo. Nesse momento eu não vou ficar seguindo o arm dele. Isso não existe para Zeus. De Zeus a gente não segue raid. A gente não se preocupa com raid. A gente dá leves defendidos no raid, que nem eu fiz aqui agora. Pequenos movimentos, pequenas reações. E nesse momento eu dou um all-in no TC dele. Eu venho com tudo, não tenho medo, ele saiu com o arma inteiro da base. Ele não tem nada defendendo. Eu boto todos os Hoplitas imediatamente, são 26 Hoplitas, é bastante Hoplita no TC dele. E o resto do arm, Toshot e Odisseu no caso, eu controlo num grupo diferente. Eu sei que ele parou de bater no tempo, então ele tá voltando pra cá. E eu começo a criar um choke point pra mim mesmo. Lembra que eu falei sobre choke points? Aqui, ó. Aqui tem um pequeno choke point. Eu basicamente chamei ele pra cá. Ele não consegue passar com os exercícios pra cá. Ele não consegue atingir esses Toshots. Porque eu não deixei. Então, a forma como a gente controla a nossa estrutura, a nossa formação, ela é extremamente impactante nesse tipo de matchup. Nesse momento, então a gente vai quebrar o TC dele. E a gente vai lutar aqui. Basicamente pelo jogo, né? Eu tenho nesse momento recurso pra ir heróica. Ele não tem nem TC. Aqui então, eu cliquei heróica por Dionísio. E a gente vai ganhando essa luta contra uma 3. Que decide basicamente o jogo. E é assim, basicamente, que a gente faz uma Athena Rush. A gente abusa da estratégia mais roubada de Zeus. Mas calma, vamos lá, né? A gente pode usar o Athena Rush, ele é situacional. São situações de mapa específicas.
situações de matchup específicas, como eu já expliquei para vocês no começo, onde basicamente a gente tem que jogar pelo mapa e não para destruir nosso oponente. Jogar para destruir nosso oponente sem leitura de mapa é jogar como um iniciante, e não é o que a gente quer aqui. A gente quer jogar com o cérebro, correto? É um jogo de estratégia. Portanto, a gente tem que jogar com cérebro, com estratégia. E é basicamente isso que eu tento sempre trazer nos vídeos aqui. Ensinar um pouco sobre as decisões, né, que a gente toma em alto nível, sobre as estratégias, sobre as escolhas de build order, sobre as escolhas de timings, sobre as escolhas de estratégias, sobre como a gente faz a micro, sobre como a gente faz a macro, como elas impactam no jogo, né? Basicamente isso que eu tento trazer aqui pra vocês, o que eu quero de fato com esse vídeo aqui, é basicamente mostrar pra vocês como, usando o cérebro, apesar dessa estratégia parecer ser, nossa, olha como o Zeus é roubado, olha como, ai meu Deus, precisa de nerf, tipo, a gente entende que as coisas elas precisam de cérebro, elas precisam ser bem executadas no alto nível, então não é só tentar copiar esse vídeo aqui, tu não vai fazer igual de primeira, sinto te informar isso, mas sim, tenta copiar essas informações específicas na quais eu citei. Se tu executar isso da forma correta, eu te garanto que tu vai ganhar, eu te garanto. Se tu já consegue escolher a estratégia correta para o mapa correto, consegue executar de uma boa forma, tu vai ganhar os jogos até os 2.500 tranquilamente. 2.500 da Steam que eu tô citando aqui, tá? No Vubli vai ser até os 1.800 mais ou menos. Então, é basicamente isso que eu tô querendo mostrar. De qualquer forma, se tu gostou desse conteúdo, cara, deixa o like aí, na moral, vai. Esse vídeo merece o like, não merece? Se inscreve no canal, vamos tentar chegar a 200 inscritos aí. Estamos quase lá, na verdade tá sendo bem rápido. E é isso, velho. Valeu, até o próximo vídeo aí. Próximos vídeos que estão vindo aí estão bons vídeos também, então se inscreve pra não perder. Nem sempre eu vou postar os links por aí nos Discords, nos grupos, então se inscreve pra não perder esse conteúdo. Valeu, até a próxima. É nóis.